Boa noite, meus queridos, graça e paz, e sejam todos bem-vindos nesta noite para mais um momento da nossa série O que Precisamos Saber. E dessa vez, agora, estamos estudando sobre a pessoa e obra do Senhor Jesus. E na primeira aula, nossa aula introdutória, nós vimos que a primeira coisa a saber é que nós precisamos urgentemente estudar a pessoa de Cristo. Nós precisamos conhecer a Cristo, ou nós precisamos ter um conhecimento real de Cristo. Na nossa segunda aula nós vimos o que precisamos saber sobre o nome de Jesus. Na terceira e quarta aula nós vimos quem foi Jesus para aqueles que viveram, para aqueles que experimentaram, para aqueles que tiveram uma experiência junto a Jesus, o que eles disseram sobre Jesus. Na quinta aula vimos o que precisamos saber sobre o nascimento de Cristo. E na quarta aula, que foi a aula passada, nós vimos o que precisamos saber sobre a finalidade da vinda de Cristo, ou para que Jesus veio. Muito bem, e hoje nós vamos estudar sobre o que precisamos saber sobre os hábitos de Jesus. Muito bem? Então vamos lá. Então, antes de falar sobre os hábitos de Jesus, vamos entender o que significa hábito, ok? Então vamos lá. Hábito é aquilo que fazemos com frequência. É aquilo que é comum a nós, ou aquilo que nós somos acostumados e fazemos com naturalidade. E é interessante que ao longo da vida nós cultivamos hábitos, sejam eles bons ou ruins. Mas e Jesus? Quais eram os seus hábitos? O que ele costumava fazer? Então, quando a gente olha para as Escrituras, meus queridos, vamos notar que os hábitos de Jesus eram primeiro, ler a palavra de Deus. Isso está em Lucas, capítulo 4, verso 16 a 20. Segundo, também no mesmo texto, o hábito de Cristo era ir à igreja ou à sinagoga, que no caso aqui nossa é a igreja. Terceiro, era costume de Jesus, o hábito de Jesus orar. Isso está em Lucas 22, 39. E quarto, Jesus também tinha o hábito, o costume de ensinar. Marcos capítulo 10, verso 1. E o quinto hábito que nós vemos nas Escrituras é que ele tinha o hábito, era costume de Jesus servir. Aliás, ele veio para servir. Isso está em Marcos 10, 45 e Mateus 20, 28, que vai dizer a mesma coisa. Então, quanto ao primeiro costume de ler a palavra, então nós vemos que Jesus tinha um profundo compromisso com a palavra. Tanto é verdade que Jesus usou a palavra para ensinar, para pregar, para consolar, para exortar, e usou também para derrotar o próprio Satanás, ok? Então, só para se ter uma ideia, no decorrer do seu ministério, Jesus citou passagens de pelo menos 20 livros do Velho Testamento e mostrou estar perfeitamente familiarizado com o conteúdo deles. É interessante também notar que Jesus não só conhecia as Escrituras, mas as assimilou de tal maneira que as podia explicar e aplicar livre perfeitamente a necessidade e ocorrência do dia a dia das pessoas. Jesus mostrou seu preparo quanto às Escrituras, não só quando, aos 12 anos, enfrentou os rabis do templo, os mestres do templo, mas também nas crises mais apertadas, frente aos mais severos críticos do seu tempo. E ele fez bom uso das Escrituras, porque ele conhecia bem, muito bem as Escrituras, ok? Então esse é o primeiro costume de ler a palavra, de examinar a palavra. Quanto ao costume de ir à sinagoga, que no nosso caso agora é ir à igreja, em Lucas 4,16, você vai perceber que o texto diz que Jesus tinha o hábito de ir à sinagoga. Então perceba que ele não era um mero frequentador esporádico. Ele não ia de vez em quando, ou quando dava certo, quando dava na telha. Mas ele era um frequentador assíduo. Era o seu costume, diz o texto,
era o seu hábito, ok? Muito bem. Terceiro, quanto ao seu costume de orar, Lucas 22, 39, o texto é claro em dizer que Jesus tinha o hábito de se retirar e estar a sós com o Pai. Veja que mesmo sendo filho de Deus, ele jamais abriu mão de estar a sós com o Pai, de ter íntima comunhão com o Pai, de ter intimidade com o Pai. Nos evangelhos, irmão, nós somos informados que a oração na vida de Jesus e no seu ministério vinha antes de qualquer coisa, de qualquer tarefa sua. Por exemplo, você vai ver Jesus orando antes de escolher, ou antes da escolha dos 12 apóstolos. Lucas, capítulo 6, verso 12, vai nos informar que Jesus, antes de escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite inteira orando. Segundo, Jesus orou antes da multiplicação dos pães, em Mateus 14, 19, vai nos dizer isso. Em João 11, 41 a 43, Jesus orou, em terceiro lugar, antes de ressuscitar a Lázaro. Quarto, Jesus orou antes de enfrentar a cruz. Mateus 26, 36 vai dizer, então, veja que a oração ocupava um lugar especial na vida do mestre. É por isso que o texto nos diz que a oração era um hábito de Jesus, era o costume de Jesus, e ele fazia, antes de qualquer coisa, era a primeira coisa, como nos ensina as Escrituras, ok? Agora, em quarto lugar, quanto ao costume de ensinar, Marcos 10, 1, Jesus também, queridos, tinha o compromisso, a alegria e o hábito de ensinar as pessoas. Ele não perdia a oportunidade e usava exemplos do cotidiano para tratar dos assuntos concernentes ao reino. Se você parar um pouquinho, você vai perceber que a principal ocupação de Jesus foi o ensino. Toda a obra de Jesus estava voltada em atmosfera didática, de ensino. Só para você ter uma ideia, o vocábulo mestre, ou rabi, é usado 66 vezes na versão King James, né? Versão inglesa. Nos evangelhos, você vai ver Jesus ensinando, por exemplo, no templo, nas sinagogas, no monte, nas praias, nas estradas, junto ao poço, nas casas, em reuniões sociais, em público, em particular. Então Jesus cria tanto no ensino que no decorrer dos últimos dias da sua vida, ele se dedicou ao ensino e preparo do pequeno grupo de discípulos. E ele os enviou aos confins da terra, para que esses fizessem discípulos, alunos, imitadores, para que matriculassem outras pessoas na escola de Jesus. Ok? Nos últimos dias, ou depois da ressurreição, você vai ver que Jesus passa ainda 40 dias com aquele grupo ensinando a respeito das coisas do reino. Então, de fato, Jesus tinha o costume, o hábito de ensinar. Ok? Vamos lá para frente um pouquinho. E quanto ao servir, que é o quinto hábito que nós vimos lá, Marcos 10, 45 e Mateus 20, 28, você também vai perceber que Jesus revelou um genuíno espírito de serviço. Jesus foi aquele que ensinou que o maior no reino é aquele que serve. De fato, Jesus veio para servir. E em todo o seu ministério, vemos Jesus servindo. É por isso que ele diz, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ok? Então, você precisa entender isso, que ele é o nosso maior modelo de servo. Então, queridos, que possamos jogar fora os nossos hábitos nocivos e desenvolver os hábitos de Jesus em nossas vidas. Que possamos trocar os nossos maus hábitos pelos hábitos de Jesus. Que a gente tenha tempo e que a gente examine as Escrituras. Que a gente, de fato, crie o hábito de estar em comunhão com os nossos irmãos, juntos, na congregação. Que possamos também ter o hábito
de orar antes de qualquer coisa, que a oração não é para remediar, a oração vem antes de qualquer coisa, meu querido. Então, observe o hábito de Jesus quanto à oração e aplique para a sua vida. Quanto ao ensino, você já aprendeu das coisas de Jesus? Então agora você precisa ensinar e você não pode perder tempo, ok? Como diz Paulo, nós temos que pregar, nós temos que ensinar em tempo e fora de tempo, ok? Porque as pessoas precisam conhecer aquilo que a gente conhece. Como nós já temos falado, nós precisamos conhecer e fazer Jesus conhecido, ok? E quanto ao servo, nós precisamos entender aquilo que Jesus ensinou, que nós não somos como os governadores desse mundo, os reis desse mundo, que as pessoas é que servem a eles. Pelo contrário, nós estamos aqui para servir, nós somos servos de Cristo, e o nosso maior modelo é o próprio Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. E nos ensinou que o primeiro no reino, quem quer ser o maior do reino, esse tem que servir a todos, porque nós somos servos de Deus e conservos uns dos outros. Então, que de fato possamos trocar os nossos maus hábitos pelos hábitos de Jesus, em nome dele e para a glória dele, é que oramos e pedimos essas coisas. Por isso, meu querido, quero encerrar este momento te convidando mais uma vez para a próxima aula, porque na próxima aula nós falaremos sobre aquilo que a gente precisa saber sobre a superioridade de Cristo, ok? Então eu te espero na próxima quarta para mais uma noite estudarmos aquilo que a Escritura diz, aquilo que a Escritura revelou sobre a superioridade de Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor.